Olá pessoal, hoje 17 de março de 2021. Pessoal, vim aqui hoje para falar com vocês uma situação extremamente de perplexidade, extremamente complexa, absurda, insana. Vamos lá pessoal, em que pese o STF ele ter dado uma esdrúxula decisão dizendo que os estados e os municípios podem opinar, podem decretar, podem fazer o que bem entenderem a respeito da peste chinesa, né? Não vou nem falar o nome dela porque talvez não vai nem poder ser transmitido aí. Mas em que pese o STF ter dado essa flagrante inconstitucionalidade, ele ter passado a mão sobre isso, ele passado o pano em cima disso aí, vem os decretos municipais, os decretos estaduais, né? E vejam só, os decretos municipais, eles vêm não só desrespeitando a Constituição, mas vêm também desrespeitando até um processo legal comum, extremamente simples. Veja bem, qual a legitimidade que tem um prefeito para decretar e retirar do cidadão um direito fundamental, um direito esculpido na Constituição? Veja bem, eu vou citar aqui o decreto da Prefeitura de Goiânia. O decreto da Prefeitura de Goiânia ele tem base tão somente nos dispositivos em que dá disposição para o prefeito decretar sobre o que está disposto em lei. Isso é o óbvio. O que o prefeito tem que fazer, ele é escravo da lei. Ele não pode decretar alguma coisa que não está previsto em lei. E vem cá, tem previsão legal para o prefeito decretar lockdown? Tem previsão legal para o prefeito fechar comércio? A não ser as previsões legais que já existem para fechar comércio. Porque se eu pegar um comércio sem um alvará, existe a previsão legal que tem que ser fechado. Se eu pegar um comércio vendendo produto que lesa o consumidor, existe lei para isso. E aí os fiscais da prefeitura, da vigilância sanitária, do PROCON municipal, né, eles vão lá e vão fechar o comércio, vão tomar alguma medida prevista em lei. Agora, qual que é a medida, qual que é a lei que impõe o fechamento pela questão da pandemia? Vai uma grande pergunta. Não existe. É claro que nós estamos falando aqui de município, mas a regra é lá em cima, a regra é lá no Congresso. O que daria legitimidade para os governadores e prefeitos fazerem o que estão fazendo e querem fazer da maneira que estão fazendo, teria que vir disposição constitucional. Teria que ter passado pelo Congresso Nacional e o Congresso ter aprovado uma medida provisória, uma PEC, né? Poderia ter sido até através de medida provisória provocado o processo legislativo, né? O processo de fabricação, de produção das leis, que é lá na casa do povo, na Casa Legislativa Federal. E aqui, no âmbito estadual, já que o STF, considerando esse absurdo, essa aberração que o STF fez, esse neném monstruoso, Chuck, boneco assassino que o STF produziu, teria que ter aqui, ó, no decreto municipal aqui, teria que ter a disposição legal. Cadê a disposição legal? Não tem. Não tem disposição legal. Então o que o prefeito tem que fazer? Provocar o legislativo municipal e aprovar, porque é através da Câmara dos Vereadores que exprime a vontade do povo. Porque quem colocou os vereadores lá foi o povo. Lá é a casa do povo. As leis têm que sair da vontade popular. Porque eu vou pressionar o meu vereador. Eu vou pressionar aquele que eu depositei o meu voto de confiança. Para que ele possa ali opinar o meu interesse. A minha vontade. A vontade do povo. Então lá tem que ser discutida a matéria. E teria que ser sido provocado pelo governo municipal aqui de Goiânia, e aí se vale para todos os municípios do Brasil, teria que ser provocado em matéria de urgência, para então somente eles votarem. É claro que totalmente inconstitucional, dependendo do ponto de vista do que for votado lá, da matéria que for votada.
Porque está cravado na Constituição brasileira. Está cravado na Constituição brasileira, no artigo 5º, e é o segundo inciso da Constituição brasileira. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É de lei, não é de decreto. O decreto tem que ter respaldo em lei. O decreto regulamentador, o decreto que vem trazer as pormenoridades, as questões práticas que a lei trazer. Então, isso aí, a lei vai trazer uma fórmula. Então, o decreto ele vem pormenorizar. Tudo de acordo com a lei. E agora, a livre iniciativa, ela está sendo vilipendiada. Sabe por quê? Vilipendiada? Porque assassinaram nossa Constituição. Arrebentaram com a nossa Constituição, estupraram nossa Constituição e esquartejaram ela. A nossa Constituição hoje, ela foi abusada, foi estuprada e foi assassinada pelo STF, pelos aqueles 11 ministros que estão lá, indignos do cargo. Indignos do cargo. E agora, os prefeitos e governadores vêm numa sandice, numa loucura, e acham muito mais fácil levantar uma caneta e decretar fechamento, decretar lockdown. Vamos lá, pessoal, olha aqui isso aqui. Quem é incompetente nesse país, que vou citar aqui só o exemplo do estado de Goiás, que é o meu estado. Ah, tá aqui, ó. Lê aí. 27,1 bilhões de reais que foi trazido para Goiás aqui, 2,5 bilhões em suspensão de dívida, benefício ao cidadão 8,2 bilhões, recurso de transferência do estado aos seus municípios, 13,1 bilhões, e para a saúde dispensada ao Covid, 3,3 bilhões de reais. E aí vem me falar que a única solução capaz de resolver ou de minimizar o contágio dessa peste chinesa é apenas o canetaço. Qual medida profilática, medida asséptica que a Prefeitura de Goiânia, que as prefeituras do Brasil estão tomando para ter que não fechar o comércio, para não ter que ver os absurdos aí de governadores e de prefeitos, governadores usando a sua polícia militar para insurgir contra o cidadão de bem, contra o trabalhador, pagador de imposto, pai de família, porra! Os guardas municipais fazendo loucura, sandice, em nome de cumprir o dever. Isso é um absurdo, um flagrante absurdo. Nos 2 dias atrás, a população mostrou um sinal de que não concorda com aberrações, insegurança jurídica, porra! Falácia moral de tanguinha daquele governador João Dória, calça apertada, do nosso governador aqui do estado de Goiás, autoritário, que fala, não preciso do seu voto, não precisa mesmo não no meu voto, não precisa do voto de ninguém. Se tem coragem, se não tem competência, a não ser para poder levantar uma caneta e fazer um absurdo, acabar com o emprego, acabar com o sonho de pais de família, pedir à polícia, a polícia vai lá e compra a pilha de decretos absurdos, inconstitucionais, que estupram e que, depois de estuprar, decapitam a Constituição, esquartejam a Constituição brasileira. Leis fundamentais hoje sendo destruídas por um decreto municipal. Que absurdo nós chegamos! Que absurdo nós chegamos! Fica aqui o meu protesto, fica aqui a minha indignação contra governadores e prefeitos que não têm o mínimo de competência no cargo
para não ser só usar a canetinha dele para decretar o que é mais fácil. O que é mais fácil? Mais fácil é fechar o comércio. Mais fácil é meter a caneta e falar, ó, não abre não porque eu vou parar, a curva vai baixar. Aquagora ele trabalhar, isentar imposto no momento difícil, para talvez aquele comércio que aglomera realmente de fato, poder ficar fechado, isso ele não faz. Querer isentar, ou pelo menos prorrogar pagamentos, não faz. Como é que pode uma situação dessa, meu povo? Como é que pode, cidadão brasileiro, cidadão goianiense, cidadão goiano, como é que pode um absurdo desse, começando lá naquele Suprema Corte Política? Porque ali, Suprema Corte das Leis, é um absurdo, isso é uma falácia. Lá só se tem julgamentos e decisões eminentemente políticas. Qual decisão que você vê ali que é técnica? E aí causa uma insegurança jurídica absurda. Onde nós vamos parar com esse ativismo judicial que coloca de ponta cabeça o entendimento jurídico? E aí governadores, além de tudo, governadores e prefeitos não respeitam minimamente nenhum processo de produção das leis que tem que ser respeitado. Ele é escravo da lei, governador, prefeito é escravo da lei. Ele não pode fazer nada senão em virtude de lei. E cadê a lei, gente? Não tem lei. Estão fazendo por decreto. Eu vou repetir, se o STF fez essa aberração, não é porque ele deu uma aberração que ele cagou lá em cima, que a gente tem que cagar aqui também não. Vamos lá, prefeitos e governadores, vamos abrir o olho e vamos tentar trabalhar com um pouquinho mais de criatividade. Fica aí o meu protesto, fica aí minha indignação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vai ter mais. Vixe, 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 muita treta, vixe, muita treta, vixe, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe, vixe. É muita treta!